Bem, novamente eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 29. Hoje nós vamos conversar sobre incredulidade. E essa mensagem, ela veio de uma meditação que eu estava fazendo sobre algo que fazia o meu coração sofrer. E conforme eu fui meditando nesse texto e Deus foi tratando meu coração nisso, eu entendi que seria bom trazer para vocês também. Então, Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante, diz assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Pai, nós agradecemos pela sua palavra. E nós pedimos que o seu Espírito Santo nos auxilie conforme estudamos o texto, para que o Senhor nos abra o entendimento e transforme os nossos corações. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, essa história ela tem um cenário, um contexto bem interessante, porque se você volta no começo desse capítulo 9 de Marcos, você vê que a história que se passa é a história da transfiguração. Essa é uma história bastante importante nas Escrituras. Nessa história, Jesus sobe junto com Pedro, João e Tiago, aqueles 3 discípulos que eram mais próximos dele, até um monte que não se sabe qual monte que era. E neste monte, a aparência de Jesus é transformada e a sua aparência divina transparece, os seus atributos divinos transparecem. E neste momento aparecem outros 2 personagens extremamente importantes para o povo judeu: Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta. E nessa cena, o apóstolo Pedro, que está ali, ele vê aquilo acontecendo e, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, ele propõe fazer tenda para que eles fiquem ali. E daí logo a cena se interrompe e uma voz vem do alto e fala: Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Escutem a ele. Nesta cena, o que é demonstrado é que maior do que Moisés e maior do que Elias é o Filho de Deus que se encarnou. E é a revelação máxima. É por isso que o escritor de Hebreus diz no capítulo 1, versículo 1, que antes Deus nos falou de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou através do Filho. Jesus é a revelação máxima de Deus. Como disse a canção que nós cantamos há pouco, o retrato de Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. É por isso que Jesus, quando ele está conversando com os seus discípulos, após a última ceia,
Um dos discípulos o questiona: mas Jesus, mostra-nos o Pai. E ele olha para esse discípulo e diz: como você pede que eu te mostre o Pai? Você tem estado comigo esse tempo todo. Quem olha para mim, olha para o Pai. Então, no meio dessa cena de grande revelação, da identidade poderosa e divina de Jesus sendo demonstrada, nós temos um momento totalmente anticlimático. Porque esses discípulos descem da montanha e eles encontram os outros discípulos que ficaram e estavam cumprindo a comissão de Jesus de saírem pregando as boas novas e de expulsar demônios. Só que acontece que eles estavam falhando em cumprir essa missão. Nessa situação acontecia então deste homem que o filho estava possuído por um demônio que era mudo, e eles não tinham conseguido expulsar esse demônio. E Jesus, no meio dessa cena, repreende aquela geração como sendo uma geração incrédula, dizendo que ele não estaria sempre entre eles para continuar fazendo essas obras, e expulsa então aquele demônio. E os discípulos, ao fim dessa cena, eles puxam Jesus de canto e perguntam: mestre, por que nós não fomos capazes de expulsar esse demônio? E Jesus responde: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E aqui nós podemos cometer um erro de interpretação, que é achar que Jesus está falando de que certos tipos de demônio precisam ser expulsos por certos métodos específicos. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Esse não é o contexto. Quando Jesus repreende os discípulos dele por não conseguirem expulsar aquele demônio, a repreensão dele é: ó geração que não ora. É isso que ele fala? O que ele diz? Ó geração incrédula. O problema dos discípulos, o problema pelo qual eles não puderam expulsar aquele demônio que estava naquela criança, é que eles não acreditavam na verdadeira identidade de Jesus Cristo. A compreensão sobre quem Jesus era e a confiança em quem Jesus era e qual era a sua obra era incompleta. A fé deles era frágil. Tanto que, se você ler a passagem paralela dessa passagem lá em Mateus, Jesus responde a esse mesmo questionamento. Olha, vocês não puderam expulsar esse demônio por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade, eu lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então veja, o problema não é o tamanho da fé. O problema é o objeto da fé. Aqueles discípulos, eles acreditavam que algum método ou algum tipo de autoridade é que permitiria que eles pudessem fazer aquela obra. Eles não compreendiam quem Jesus verdadeiramente é. Porque se eles compreendessem e eles confiassem, mesmo uma fé pequenininha seria suficiente. Entretanto, eu escolhi a passagem de Marcos para conversar sobre vocês hoje, porque dos 3 evangelhos sinóticos que narram essa história, Marcos é o único que foca no pai e neste menino. Os outros evangelhos não vão retratar muito essa conversa que Jesus tem com esse pai. E é nessa conversa que eu quero conversar um pouco com vocês sobre a incredulidade. Primeiro, incredulidade e fé. O que são essas coisas? Nós conversamos algumas semanas atrás sobre o que é ter fé e como a nossa fé pode ser baseada em conceitos, ideias e expectativas muito erradas sobre Deus. Mas para que a gente não retome todo aquele assunto, basta lembrar que fé é a nossa confiança em quem Deus revelou ser, ou seja, uma confiança intelectual, é um assentimento intelectual em quem Deus é, mas também é uma confiança pessoal em Deus. Ou seja, você confia a sua vida em quem Deus revelou que Ele é. Você aposta a sua identidade, você aposta o que você vai fazer da vida, você aposta a sua salvação em quem Deus revelou que Ele é, em Jesus Cristo. Isso é fé. Então, fé não é um mero sentimento de confiança ou uma ignorância de evidências. A fé bíblica não é isso, tá? Isso é credulidade. Credulidade é a inclinação a você acreditar em qualquer coisa sem evidências. E a Bíblia é totalmente contrária a esse tipo de coisa. A Bíblia, inclusive, critica esse tipo de coisa. Quando você vai ver, por exemplo, que a Bíblia fala sobre os idólatras, ele fala: olha, esses que creem, os ídolos que eles mesmos fizeram. O profeta diz: o homem sai, ele pega a madeira,
E ele mesmo seca a madeira, ele mesmo entalha a madeira, ele mesmo dá a forma para aquela madeira, ele mesmo a pinta e a cobre de ouro. E depois ele se prostra diante dela e faz oferendas diante dela. Vê como a Bíblia critica um tipo de crença que é irracional, que não tem base. A Bíblia diz, por acaso esse ídolo fala? Por acaso ele anda? Por acaso ele tem algum poder? Não tem. A humanidade trocou o conhecimento do verdadeiro Deus pelas coisas criadas. Então a Bíblia nos incentiva a ter uma fé que é baseada na realidade revelada por Deus. Mas também é uma fé que é relacional, de confiança. E aqui nós notamos que os seguidores de Jesus, aqueles que de fato lançaram sua confiança em Jesus, ainda assim eles precisam enfrentar dúvidas. Ainda assim, eles lutam com a tentação da incredulidade. Não é porque um dia você colocou a sua confiança em Jesus Cristo que você nunca mais teve dúvidas. Não é porque você uma vez se tornou cristão que você nunca mais vai ter crises de fé. Aliás, quem aqui já não teve? Essa coexistência paradoxal de crença e incredulidade, ela pode ser encontrada nas Escrituras. Deixa eu mostrar 3 exemplos para vocês. O primeiro é a história de Pedro caminhando sobre as águas. Vocês se lembram disso? Os discípulos eles se avançaram, navegando pelo mar Tiberíades, e a tempestade alcança eles, e Jesus vem de madrugada caminhando sobre a água. Em meio a essa cena, quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, e Jesus fala que não é. Então Pedro fala, então, Senhor, se for você mesmo, mande que eu vá até você caminhando sobre as águas. Aliás, esse é o desafio que eu jamais faria, né? Como assim, se for você? Que desafio estranho. E é exatamente o que Jesus fala, então venha. E Pedro sai do barco e começa a caminhar até Jesus, pelas águas. Até que ele olha para as ondas, ele olha para o vento e olha para toda aquela instabilidade. E ele teme em o seu coração. E ele começa a afundar. Veja, é um homem que acreditou em Jesus, mas ainda assim lutou com a incredulidade. E quando Jesus o puxa e coloca no barco, fala, homem de pequena fé. Ele toma uma repreensão de Jesus. Outra história de alguém que lida com fé e descrença é Tomé. Thomas, eu estou pensando em inglês aqui. Eu meditei em algumas textos em inglês. Tomé, ele era um homem muito devoto. No Evangelho de João, ele diz que se os judeus prendessem Jesus, ele o seguiria até que ele tivesse que morrer. Mesmo se ele tivesse que morrer, ele seguiria Jesus. Olha que confiança. Mas quando Jesus de fato morre, Tomé ele se torna um descrente e ele se torna uma pessoa absolutamente cética. Todo mundo fala para ele, Tomé, Jesus apareceu para a gente, Jesus está vivo. Tomé fala, eu não acredito. As mulheres falam, Tomé, nós vimos Jesus. Tomé diz, eu não acredito. Tomé, o túmulo está vazio, os judeus não conseguem explicar. Tomé fala, eu não acredito. Se eu não ver Jesus pessoalmente, não colocar as minhas mãos nos seus ferimentos, eu não vou acreditar. Incrédulo. Ainda assim, o que Tomé fez? Continuou com os discípulos. Em certa parte, Tomé continuava crendo, mesmo duvidando. E ele estava naquele espaço. Até que finalmente Jesus aparece para Tomé. E quando ele aparece, e Jesus chama ele a tocar os seus ferimentos, Tomé parece que nem toca. Ele só cai prostrado diante de Jesus e fala, Deus meu e Senhor meu. E Jesus o repreende. Você creu porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E o apóstolo João escreve isso para que a gente saiba que o testemunho sobre a ressurreição de Jesus é confiável. E que nós temos motivo suficiente para crer na ressurreição de Jesus. Um outro exemplo de alguém que lida com fé e com incredulidade é Asaf. E você vai encontrar isso lá no Salmo 73. No Salmo 73 você vê Asaf falando assim, os meus pés quase resvalaram e quase me escorregaram os pés, porque no meu íntimo eu invejei o ímpio. Ele diz, os ímpios eles conseguem tudo o que eles querem,
Tudo dá certo para o ímpio, para aquele que não crê em Deus, para aquele que é injusto, para aquele que faz as coisas erradas. Ele ganha dinheiro, ele consegue prosperidade, as pessoas acham ele importante e buscam o seu conselho. Enquanto isso, desprezam o justo e aquele que teme a Deus. E lá no meio do Salmo ele diz, no meu coração eu pensei, me foi inútil guardar o coração e guardar a pureza. Me foi inútil manter as minhas mãos limpas. E daí ele fala, até que eu entrei no santuário. E então eu entendi o destino dos ímpios. E ele termina esse salmo dizendo, Deus, quem tenho eu no céu além de ti? E que tenho eu na terra além de ti? Asaf é alguém que, crendo em Deus e dizendo que Deus é a sua única esperança e satisfação na vida, lutou com incredulidade ao ver a prosperidade dos ímpios. Então veja, não é porque você vive a caminhada com Jesus que a tentação da incredulidade não vai fazer parte da sua vida. Tanto ela vai fazer parte que é uma das coisas que o Novo Testamento mais nos previne a tomar cuidado. Muito cuidado com a incredulidade. Mas vamos voltar para o texto que nós fizemos a leitura hoje. Olha a história deste homem, esse pai. Você consegue simpatizar com a incredulidade dele? Porque o que nós aprendemos dele é que esse filho dele, desde pequenininho, desde realmente uma criança pequena, esse demônio vinha sobre ele, fazia ele passar todas essas coisas, ter convulsões, espumar, se jogar no chão, mas muitas vezes jogava essa criança na água e no fogo, tentando matar essa criança. Então imagina como esse pai e essa mãe viveram, dia e noite, numa vigilância constante. Porque se eles não estivessem vigiando essa criança, ela poderia morrer a qualquer instante. Tinha um inimigo literalmente tentando matar essa criança. Imagina o quão cansativo isso se tornou para esse pai e para essa mãe durante os anos que se acumularam dessa vigilância. Imagina a frustração. Imagina os gastos. Imagina o tanto de compromissos, o tanto de trabalho, o tanto de oportunidades que esse pai teve que recusar para cuidar desse filho que estava sob perigo constante. Mas somando a isso, você vê que ele tem uma outra frustração. Ninguém conseguia expulsar esse espírito desse menino. Ninguém fazia isso. Nós podemos presumir com alguma segurança que esse homem certamente orou a Deus pedindo para que esse menino fosse curado. Não funcionou. Nós podemos também presumir com alguma segurança que ele certamente levou esse menino para os exorcistas judeus e fariseus que existiam na época. E certamente não funcionou também. Mas então ele escuta sobre esse Messias, esse homem que está andando por aí, que todo mundo diz que é poderoso, que é aquele sobre o qual as profecias diziam, que consegue expulsar demônios como ninguém expulsou. E ele vai ao encontro dele. Só que ele encontra os discípulos desse Messias. E esses discípulos também não conseguem expulsar. Esse homem, ele está, vez após vez, batendo com o rosto contra uma parede. Todas as expectativas dele se frustram. O histórico dele é de fracassos. Tudo que ele espera que continue acontecendo é que as coisas continuem a dar errado. E, sinceramente, eu consigo me simpatizar com esse homem. Eu conheço essa sensação de tentativa após tentativa, nada dar certo. As coisas não melhorarem. Pelo contrário, continuarem a piorar. Talvez você consiga se identificar com essa sensação também. Quando ele finalmente chega diante de Jesus, pessoalmente, ele não demonstra uma confiança tão grande. O que ele diz é, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Essa é a palavra dele. É muito diferente daquele homem que tinha lepra e se aproximou de Jesus, e ele se aproxima de Jesus e fala, Jesus, eu sei que se o Senhor quiser me purificar, o Senhor pode. Qual é a resposta de Jesus para aquele homem leproso? Eu quero. Fique puro. E aquele homem é curado na hora. É muito diferente essa fala. Aquele homem reconheceu que Jesus podia se ele quisesse. Esse homem fala, olha, se você puder, Jesus, se for realmente possível, se você realmente tiver esse poder, tenha misericórdia de mim. E a resposta de Jesus é uma resposta que nos choca um pouco, porque Jesus não conforta esse homem. Ele não fala, calma, eu vou resolver tudo. Ele não diz, o seu problema vai acabar agora. Jesus repreende esse homem. Ele diz, se o Senhor puder,
tudo é possível ao que crê. Essa é a resposta. Isso nos surpreende um pouco. Mas veja, nos evangelhos, Jesus consistentemente afirma aqueles que expressam uma fé firme nele e consistentemente repreende aqueles que expressam dúvida e incredulidade. Olhem nos exemplos que nós falamos agora há pouco, de Pedro, também de Tomé, também naquela vez que os discípulos estão na tempestade e Jesus está dormindo. Jesus repreende a incredulidade deles. Será que eles não sabem quem é que está no barco com eles? Será que uma tempestade pode naufragar o barco onde está o Criador do céu e da terra? Jesus repreende. E por que ele faz isso? O porquê de Jesus fazer isso é porque muitas vezes, nós não reconhecemos qual é a importância da fé no nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o canal através do qual fluem as graças de Deus, como a salvação, a santificação, os dons espirituais. A incredulidade obstrui esse canal e, portanto, influi esse fluxo de graça à pessoa. E aqui que nós precisamos pensar o que é fé. Porque as pessoas creem que fé é aquilo que elas dizem acreditar. Isso não necessariamente é a sua fé. A sua fé é aquilo que as suas atitudes mostram que você acredita. Você age de acordo com aquilo que você acredita. E daí você pode olhar para as suas atitudes e perceber se você de fato confia em Jesus ou se você não confia em Jesus. Não é simplesmente o que você disse com os seus lábios, mas é o que as suas mãos e a sua boca também está fazendo. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz, no finalzinho do capítulo 14 de Romanos, que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Em outras palavras, todo pecado é falta de fé. Fé no sentido de você depender totalmente de Deus. Fé de você confiar totalmente e inteiramente nele para a sua provisão, para a sua salvação, para a sua satisfação, para a sua identidade e para o seu propósito. Então veja, descrença, incredulidade, é você duvidar que Deus tem o melhor para você. E nós podemos ver isso em algumas atitudes pecaminosas que nós temos. Um exemplo de um pecado que eu pessoalmente luto: ansiedade. O mais inútil de todos os pecados. Porque você não tem prazer nenhum na ansiedade. Você só sofre e você acha que você vai mudar alguma coisa na sua vida por muito pensar no seu problema. Inútil. Os ansiosos demonstram isso diretamente. Por quê? Porque eles não confiam que Deus é bom em todo o tempo. Que a bondade e misericórdia de Deus te seguirá todos os dias da sua vida. Não confiam que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Não confiam que, assim como Deus vestiu a erva do campo e dá alimento aos passarinhos, Ele também vai dar alimento aos seus. Eu sei disso porque eu luto com isso. E quando eu, de fato, encaro esse pecado pelo que ele realmente é, eu noto que o problema não é necessariamente a minha questão psicológica, mas é a minha falta de confiança em Deus. É incredulidade. Outro exemplo é quando nós não guardamos a nossa pureza, quando somos imorais, sexualmente impuros. Nós demonstramos não crer no tempo de Deus. Nós não confiamos que Deus de fato vai nos prover com aquilo que nós precisamos para a nossa satisfação e para a plenitude de vida. Nós achamos que nós precisamos tomar pelas nossas próprias mãos medidas que farão das nossas vidas felizes e prazerosas. Nós demonstramos incredulidade quando não somos generosos, ou então quando somos descontentes com aquilo que nós já recebemos de Deus, insatisfeitos. Porque nós demonstramos não crer
que Deus cuida de nós e que Ele não nos dá o suficiente. Veja, todas essas coisas são atitudes que demonstram incredulidade em nossa vida. Nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Deus e Salvador, mas nós, com nossas atitudes, continuamos a negar isso. Todos nós continuamos a lidar com incredulidade. E esse é o nosso desafio diante disso tudo. A repreensão de Jesus, então, é por uma questão extremamente importante. Pecado não pode ser negligenciado. A raiz de amargura que se cria. O escritor de Hebreus também vai dizer no capítulo 3: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A tentação da incredulidade, ela é muito séria. Ela é muito importante. Nós precisamos vigiar verdadeiramente sobre ela. Porque quando você cede à tentação da incredulidade, você para de encontrar satisfação, identidade, propósito em Deus. O primeiro efeito que você vai ver numa pessoa que perde a confiança em Deus é a perda de alegria. A pessoa perde aquele poder que faz com que ela possa todas as coisas em todas as circunstâncias. Porque ela deixou de crer em Deus, na sua bondade, na sua provisão. Quando as circunstâncias não são boas, ela vai ficar mal. Porque ela não pode confiar naquele que provê todas as coisas. Mas nós somos chamados, assim como esse homem, a um arrependimento. A resposta de Jesus é: tudo é possível àquele que crê. E essa fala de Jesus, ela ficou rodando na minha cabeça, e eu fiquei ruminando ela, tentando entender por que essa fala. Isso quase parece o tipo de adesivo que você encontraria atrás de um caminhão, né, enquanto você está viajando. Por que essa frase? Porque é esse o problema dos nossos corações. Esse é o problema que enfrenta alguém que muitas vezes já encontrou fracasso. Alguém que muitas vezes viu as circunstâncias só irem de mal a pior. Uma pessoa que, quando olha para o mundo natural e olha para as pessoas, realmente não encontra nenhuma esperança. Essa pessoa para de acreditar que todas as coisas são possíveis. Ela para. E Jesus nos convida a acreditar novamente que todas as coisas são possíveis. A pergunta é: como nós podemos confiar nisso? Como de fato podemos acreditar que todas as coisas são possíveis? Que Deus pode fazer todas as coisas por nós? É porque Deus nos deu uma prova. A mais improvável de todas as coisas. O milagre mais impressionante. Aquilo que nenhum coração jamais havia sondado, nenhum olho tinha visto, nenhum ouvido tinha ouvido, aconteceu. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, conheceu as nossas dores, carregou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas na cruz e ressuscitou para que nós que cremos nele possamos viver eternamente com Deus. A maior de todas as coisas aconteceu. E se ele, que nos deu o seu Filho, foi capaz de dar tamanha riqueza para nós, será que ele não nos daria, junto com o seu Filho, todas as outras coisas? Em Jesus Cristo, nós sabemos que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E hoje, se você, assim como eu, tem lutado com a incredulidade, eu peço para que você agora abaixe a sua cabeça e ore assim como esse homem, dizendo: eu creio, aumenta a minha fé. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor pedindo que o Senhor aumente a nossa fé.
Nós pedimos que, ao contemplar o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nossos corações sejam fortalecidos no Senhor. Eu peço que a nossa confiança não esteja no nosso próprio entendimento e nem no nosso próprio braço, mas que a nossa confiança esteja no temor do Senhor. Que a gente não confie nos nossos recursos e nem aquilo que este mundo valoriza como riquezas, Pai. Em Jesus Cristo nós recebemos aquilo que vale mais do que todo ouro e toda prata. E nós entendemos que a sua repreensão da incredulidade é uma repreensão de misericórdia. Porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos manter firmes e preservados até aquele dia. Por isso, Deus, eu peço, conclua a boa obra que o Senhor iniciou. Nós sabemos que o Senhor é fiel. E por isso nós depositamos novamente a nossa confiança no Senhor. Nos ajude, Deus. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Nas nossas lutas diárias, nas nossas tentações. Deus, nos livra dessas coisas. Nos ajude. Nos faça perceber a sua presença. E nos dê, Pai, cada vez mais alegria em confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.